O desafio de ser você mesmo, vencendo barreiras rumo à realização pessoal. Quando eu escrevi esse livro, meu intuito era justamente propiciar um caminho para o equilíbrio emocional, de autoconhecimento, justamente questionando e percebendo todas as interferências que ao longo de nossas vidas nós recebemos. Até mesmo antes de nascer, a gente já está sujeito a um inconsciente coletivo, a uma egrégora do local onde nós vamos nascer, não é? E todas as interferências que nós recebemos, sejam pelos conceitos de educação da família, então os conceitos familiares, os conceitos culturais, sociais, as tradições sociais, a sociedade patriarcal, que é a nossa grande herança ao longo dos milênios. Então, o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer. E a gente tem tido todas essas interferências ao longo dos milênios, tá? Que ficam plasmados, sim, no inconsciente coletivo. Então, quando uma mulher nasce, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, ela está meio que sujeita a esse inconsciente coletivo deste local, tá? Se ela nascesse no Irã, na China, era outra coisa, ela estaria sujeita ao inconsciente coletivo desses locais. E como tal, ela já estaria recebendo uma interferência cultural e social do local. Agora, gente, independentemente de onde nós nascemos, onde nós estamos, nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós somos seres humanos, que temos sim a obrigação, o dever de evoluir aqui no planeta, tá? De contribuir com o nosso meio ambiente, de contribuir com a nossa melhoria. Como tal, na hora que você ganha consciência, que você se conscientiza de um caminho de melhor, você automaticamente implanta essa mudança e contribui com tudo que está em volta de você. Eu sempre digo que quando alguém resolve fazer terapia, ele está contribuindo para a melhoria daquela família, daquele ambiente, do meio onde ele está. Por quê? Porque à medida que ele se conscientiza em ter novas posturas, naturalmente ele vai influenciar quem estiver pronto, predisposto a copiá-lo, a olhá-lo. De repente aquela pessoa diz, nossa, gostei de como ela faz, não, eu vou perguntar para ela o que ela faz. Aí a pessoa tem todo o direito de falar, faço terapia, eu li tal livro, né? Eu frequento tais locais, enfim. E esse é o ponto interessante, né? Porque a gente não muda ninguém. Não adianta você querer chegar para alguém e falar, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Não adianta, gente. A pessoa vai fazer aquilo que ela estiver pronta. No máximo, você dá dicas através do seu comportamento. Você lida com a situação conforme ela se apresenta. Então, essa assertividade, essa consistência de caráter, de atitudes, vão contaminar e influenciar quem estiver pronto. Mas o nosso assunto aqui é o direito de ser você mesmo. Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com esse objetivo aí de trazer a possibilidade de você se conhecer melhor e ser mais equilibrado. Um ponto muito importante aqui desse caminho, gente, é aprender a se libertar questionando as crenças. Eu sempre proponho um exercício para os meus clientes, que é o seguinte: você fazer a seguinte reflexão, né? Você começa a olhar, até anotar, é bacana esse exercício, tudo, os valores que você recebeu do seu pai, todos os valores, posturas e crenças que você recebeu da sua mãe, e você fazer um balanço disso. Eu concordo com isso. Então, se eu concordo com isso, passa a ser meu. Mas esse valor que a minha mãe passou, não, é muito antigo, antiquado, não combina comigo, então eu devolvo para ela, eu respeito, vamos respeitar. Aliás, a minha postura sempre foi, vamos respeitar pais e mães, a família, porque eles falaram, fizeram o que de melhor eles sabiam, gente. Então, nada de acusações desnecessárias, né? Você nasceu onde você precisava. Então, eles são contribuintes, na realidade, para a sua formação. Quando você cresce, você tem o direito de questionar. É o que nós estamos
falando aqui. Então você começa a fazer esse balanço. O que eu concordo passa a ser meu. O que eu não concordo, o que eu acho antiquado, não me serve, eu solto. Não é mais meu. Então você vai construindo um código de valores, né? De posturas, daquilo que você acha legal, daquilo que representa você, não é? Então aquela perguntinha, o que eu sou? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu prefiro? Né? O que me representa? São fatores importantes nessa caminhada do autoencontro, né? Da autoafirmação. Eu sempre falo que quando você se encontra e se conhece, você automaticamente desenvolve autoafirmação e autossegurança, certo? Outro ponto importante é o equilíbrio justamente dos valores, né? Das crenças que fazem sentido para você. Nós temos um negócio no nosso organismo chamado autorregulação organísmica. Então, aquilo que faz sentido, que eu considero verdade, que a minha natureza adota e fala, nossa, legal, isso é muito bacana, eu gostei disso, passa para dentro, a natureza absorve, ela se conscientiza. Então, essa autorregulação é automática para aquilo que a gente absorve como verdade. São os nossos conceitos, né? Aquela coisa que cala fundo, que nos representa. Então, automaticamente, nós estamos construindo a cada dia, na realidade, esse nosso ser. Porque a cada dia nós podemos absorver grandes verdades, coisas que nos motivam, aspectos que nos fazem pensar. E você fala, caramba, mas isso tem muita lógica. Nossa, eu gostei disso. Passa a ser seu, certo? O importante aqui, gente, relembrando uma frase interessante que nós temos, é: a natureza protege a ignorância, mas não protege a consciência. Qual o significado disso? É aquela história, aquilo que você já sabe, que é bom, que é legal, já está implantado aí dentro. E se você não obedecer, você vai se ferrar. Literalmente é isso. Gente, um exemplo disso é a alergia. Você descobre que você é alérgico a alguma coisa. Você já sabe, você vai comer? Não, né? O carinha sabe que se ele comer camarão, ele vai ficar vermelho de fio a pavio e vai, sabe, se coçar inteiro. Ele vai comer camarão? Seria muita idiotice, certo? Então veja, a natureza protege a ignorância, ou seja, eu me protejo quando eu não sei. Ah, mas agora eu sei. Não tem mais proteção não, tá? É agora lidar com a verdade, é se bancar. Esse é um processo de crescimento legal, que a gente chama de quê? Responsabilidade. Responsabilidade é o quê, gente? Capacidade de responder pelo que você faz. Se você não sabe, você não sabia, você não tem tanta responsabilidade. Mas quando você tem a capacidade de pensar, quando você sabe das consequências de uma determinada escolha e ação, não tem proteção, tá? Então você vai ser responsável. Para pra pensar. Uma coisa interessantíssima para a gente questionar no nosso código de valores, né, que nós recebemos, são as superstições. Gente, ao longo dos anos, eu tenho lidado com tantas ideias supersticiosas que são muito interessantes. Eu mesma, sabe, trouxe da minha criação, da minha infância, muitas superstições das famílias italiana e espanhol, né, da qual eu me origino. Então, superstições muito engraçadas, sabe, interessantíssimas. Sabe, tipo assim, você que já conhece essa, né, deixar o chinelo desvirado, assim, virado, né, ou fora de prumo, sabe, o pé esquerdo tem que estar do lado do pé direito, bem simetricamente colocado, senão a mãe morria. Olha que legal. Que mais? Uma superstição interessante, né? Não pode comer banana de noite, faz mal. Banana misturado com água, então nem se fala. Já ouviu aquela história da manga com leite? Já, né? Então, espelho não pode quebrar, nossa, porque traz muito azar. Então, se a gente começar a olhar a origem dessas superstições, nós vamos dar muita risada, né? Essa história dos espelhos, gente, vem do Antigo Egito, onde o espelho era um troço muito caro. Então, né, criou-se
a ideia de dizer ali, né, para a criadagem que não podiam quebrar espelho, porque isso trazia 7 anos de azar. Quando chovia, que estava preparando, né, uma tempestade, minha mãe cobria o espelho com uma coberta, porque diz que espelho atraía raios. Olha que interessante. E tinha uma vizinha, essa é ótima, gente. Tinha uma vizinha, ela tinha um pedacinho de uma madeira, de uma fogueira de junina, fogueira do dia de São João. E ela conservava esse troço por anos a fio aí. Então ela dizia, essa madeira é a nossa proteção contra tempestades e raios. E se eu jogar isso lá fora, a chuva para. Eu era bem pequena, eu me lembro que ela me chamava para ficar com ela, porque ela achava que eu tinha medo de tempestade. Eu nunca tive medo de chuva, mas ela tinha. Então ela me chamava para ficar com ela, e ela ficava segurando essa madeirinha, sabe? Rezando para Santa Bárbara para parar a chuva. E olha que interessante, são as ideias, as superstições que a pessoa aprende a ter. Não muito, alguns anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho com um cliente nordestino. Gente, quantas superstições, quantas ideias, procedimentos, atitudes, nada a ver, mas que ele carregava e que isso se transformou em códigos de medos, grandes medos. Sabe, virou toque, porque ele tinha que fazer certas coisas para não acontecer não sei o que lá. E aqui eu sei que é um outro tema, tá? Para outro vídeo, mas o toque, gente, uma das origens é isso aí, sabe? A pessoa começa a acreditar, ela faz uma associação que se ela fizer alguma coisa, bater 5 vezes em algum lugar, ou contar até 5, ou olhar não sei para onde, ou ajeitar alguma coisa milimetricamente falando, ela está evitando alguma coisa terrível. É tão interessante que isso pode começar ali como uma superstição para aliviar a ansiedade. Mas esse é um assunto muito interessante que, se você quiser, eu vou comentar num outro vídeo. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, é um assunto muito interessante. Então, coisas que a gente precisa questionar, superstições, nós precisamos questionar a lógica disso. Uma outra coisa, gente, importante aqui para questionar são os dogmas religiosos. Eu não sou contra nenhuma religião, mas eu também não tenho nenhuma especificamente. Eu sou uma estudiosa das religiões, eu me considero espiritualista por acreditar na reencarnação, mas eu não sigo nenhuma linha específica não, tá? Já estive muitos anos em centros, atuando e tal, mas de um tempo para cá eu resolvi que não, sabe? Eu sou uma estudiosa e de tudo eu tiro grandes verdades, tá? Grandes conclusões e outras que eu acho terríveis e que eu acho importante que a gente questione, como, por exemplo, rituais. Gente, rituais, né? Na quaresma não pode comer carne. Eu aprendi isso, tá? Todas as quartas e sextas da quaresma não podia comer carne. Outra coisa, não podia cantar também na quaresma, tá? Que era pecado. Sexta-feira santa, então, comer carne nem pensar. Uma vez eu estava acampando, a gente gostava lá atrás de fazer camping selvagem, tá? Então, a gente ia bem no meio do mato mesmo. Tomava banho de rio, de cachoeira e, sabe, esquecia que dia que era, né? E num desses feriados prolongados, né, da Páscoa, eu me lembro que o meu grupo, nós éramos uns 8 ou 10, fomos acampar. No domingo, voltando, eu me lembrei que na sexta-feira nós comemos macarrão com almôndega. Comi carne. Oh, olha que interessante. Acho que foi a primeira vez que eu pude questionar essa crença, sabe? Que falta de lógica. E pude questionar também o início desse negócio aí. Quem implantou a ideia que não podia comer carne na quaresma? A gente volta no tempo, vai estudar e percebe que ninguém comia peixe naquela época. Eles precisavam vender esse peixe, estava acumulado, atulhado. Então vamos impor a ideia de comer peixe na quaresma.
São interessantes, né, essas coisas, e é legal quando a gente vai pesquisar, buscar, trazer realmente as verdades disso tudo para a nossa libertação, certo? Então, gente, é muito importante. Há uma coisa interessante, né? Gente que gosta de acender vela, acender incenso, sabe, todos os dias, usar sprays ambientais para limpar o ambiente. Aí a pessoa viaja, vai para um hotel, fica lá uma semana, duas, e aí? Vai levar vela, incenso? Gente, para, né? Não precisa. Então, aquela conexão, aquele silêncio mental onde você está com você, sabe, conectando a sua essência, a sua natureza, descobrindo essas suas verdades, esse é um excelente caminho, tá? Para ser si mesmo e para se libertar de certos rituais. Nada contra, tá? Você faz o que você quiser, é aquilo que você se sente melhor. Quem não tem ritualzinho? Todo mundo tem, né? Pequenos ou grandes, mas tem. E tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. O importante aqui é não ser escravo do ritual, porque a partir do momento que você é escrava do ritual, já virou uma doença, é toque. Ok? Então vamos questionar, né? Vamos perceber que não é a coisa em si, não é a vela, não é o incenso, mas é a força mental que você coloca ali, é o silêncio, é o momento que você para e você se conecta com você e você cria um acordo legal com a sua alma. Esse é o caminho, tá? Para você realmente se autodescobrir. Então tudo precisa passar, gente, pela lógica, pelo crivo da lógica, do sentir, e perceber que a nossa natureza fantástica nos afirma, nos informa sobre o que nós estamos fazendo. Eu sempre falo que nós sentimos, tá? Aquilo que nós pensamos. Então, se nós pararmos para prestar atenção no que nós damos força, né, a nível mental, a nível de pensamento, nós vamos criar as nossas sensações. E as grandes angústias, né, ansiedades negativas, elas são criadas pelos pensamentos catastróficos, tá? Então, olha que interessante, né, como é importante o vigiar. E todo dia, o que eu estou pensando? O que eu estou deixando aqui na minha cabeça? O que eu estou dando força? Porque isso vai virar um sentimento, uma emoção que vai te contaminar, dependendo do tempo que você ficar ruminando os seus pensamentos negativos, catastróficos, depressivos, amedrontadores. Tudo isso vai gerar um problemão, certo? Então, gente, sugiro que você busque essas informações, esse livro, O Desafio de Ser Você Mesmo. Se você tiver interesse, você pega comigo direto ou com a Sinal Verde Livros, é o e-mail dessa distribuidora de livros aqui em São Paulo, do Mário Suriani. E eu aconselho realmente que você pare para questionar as grandes interferências que nós temos todos os dias na nossa vida. Nós temos também interferências do tempo. Gente, essa noite, por exemplo, foi uma noite muito quente. Nós estamos com um calor infernal aqui em São Paulo. Então, veja, isso interfere? Interfere, tá? De repente, aquele dia que você se estressou demais, você teve muita agitação, muita atividade, você dormiu pouco, vai ser um dia diferente daquele que você dormiu bem, que você se alimentou bem. Então, entenda, gente, nós temos interferências, nós estamos num corpo físico que sofre interferências no dia a dia. Mas, se você estiver centrado, sabe, sentindo o que é melhor, o que eu prefiro, o que eu vou fazer de bom para mim hoje, rever os pensamentos corretos que vão gerar sentimentos corretos e atitudes corretas, esse é um ponto importante do seguir para ser, assumir essa individualidade única que nós somos. Única! Beleza? Então não é para ficar comparando e nem ficar exigindo coisas demais daquilo que um ser humano não é. Nós não somos robô, nós não somos mágicos, nós não temos varinha de condão para fazer plim-plim nas coisas, não. Então, vamos parar para pensar?
Fico à disposição para dúvidas, observações que você queira fazer, sugestões de temas. Agradeço pela atenção. Os livros, se você colocar no Google Lourdes Possato, todos os livros que eu tenho, você vai saber, ou pergunta direto para mim, adquire aqui comigo, tá bom? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo que eu acho que é bastante interessante para ajudar muita gente a pensar, a ponderar, a se assumir como uma individualidade única que merece todo o respeito do universo. Grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.